pessoal, graça e paz. E aí, tudo certo? Abençoado? Caminhando em paz, em vitória, alegria? Que Deus te abençoe, abençoe grandemente sua casa, sua família. E estamos aqui mais uma vez. Olha, lembra de como está escrito em Coríntios, temos lido isso na igreja nos últimos dias, que o mundo, que os homens nos reconheçam como ministros de Cristo, como encarregados fiéis da sua mensagem. Dê um bom exemplo, seja um bom exemplo e que Deus te abençoe. Essa semana oramos o tempo todo, passamos a semana orando pelo país, pela nação brasileira. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e aqueles que Ele chamou, aqueles que são o que é o seu povo. Muito bom, graças a Deus. Depois de amanhã nós vamos comparecer lá à zona eleitoral e tenho certeza que Deus já está no controle de tudo e que você vai fazer o que tem que fazer. Fique conosco nessa oração. Tudo já deu certo. Venha ao teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade aqui no Brasil, aqui na terra, como ela é feita nos céus. O Brasil é de Jesus. Que Jesus, que a palavra de Deus governe esse país. Sua casa, sabe? Começa pela sua casa. Começa pela sua parte. Cada um fazer a sua parte, as coisas melhoram bem. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, viu? Olha o que diz aqui no capítulo 92 de Salmos, versículo 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Veja que Deus, que a palavra de Deus nos compara o nosso crescimento, o nosso progresso com o cedro do Líbano. É normal a gente querer as coisas muito rápidas. É normal as pessoas quererem que tudo aconteça rápido, mas não é assim. A gente quer tudo para ontem, tudo no estalar de dedos, mas não é assim. E inclusive você que é jovem, mais novo, está começando sua carreira profissional, sua vida aí sentimental, amorosa, enfim, é todas as idades. É muito comum querer as coisas muito rápido, mas os justos crescerão como o cedro do Líbano. Dá uma pesquisada depois como o cedro do Líbano cresce. Eu li que nos 3 primeiros anos, o cedro do Líbano, ele cresce apenas 5 centímetros. Pouquinho. 5 centímetros, bem pouquinho. 3 anos, hein? Por outro lado, a sua raiz cresce 1,5 metro nesse mesmo período. 30 vezes mais. Então, eu vejo que isso aqui tem tudo a ver com o que o Senhor vai nos ensinando nos textos bíblicos. Não adianta eu construir uma casa na areia. Não adianta eu construir uma história sem raiz. Então nós precisamos crescer primeiro, aprofundar primeiro as nossas raízes. Vem cá, o que adianta crescer e não ter raiz? Não conseguir depois manter. Então o cedro do Líbano, as raízes do cedro do Líbano, elas vão se aprofundando. Elas vão crescendo assim, muito, muito mais do que a parte externa. A parte interna, que ninguém vê, cresce muito mais rápido e muito mais. Às vezes a pessoa olha, alguém olha e diz, ele não cresceu nada, será? Nossa, passou 1 ano, 2 anos, aquela igreja, aquele irmão, aquele profissional, olha, cresceu só um pouquinho. Será mesmo? Ou será que as suas raízes estão se aprofundando? Que
longe do alcance dos olhos naturais, essa pessoa está crescendo. Então, não seja como os tolos, imediatistas, gente sem visão, que olha e acha que é um estalar de dedos, porque não é. Procure medir o crescimento olhando para os valores internos, para as raízes, para as coisas internas, e não apenas para as coisas externas. Depois do 4º ano, a partir do 4º ano, o cedro do Líbano começa a crescer 20 centímetros por ano. E eu li que ele pode chegar até a 40 metros de altura. É algo assim próximo de um prédio de uns 14 andares. Esses dias eu parei e olhei um prédio de 12 andares de perto e eu pensei, será mesmo que o cedro chega nessa altura toda? Que coisa, hein? Enorme, enorme, enorme. Agora, para sustentar esse tamanho todo, precisa ter raízes muito profundas. Então, se você quer ser grande, se você quer crescer na vida, prosperar, se tornar uma pessoa bem-sucedida em tudo, você precisa crescer. As raízes precisam crescer. Não fica medindo o crescimento aí só por coisas externas, mas meça principalmente as raízes. Quando alguém fala, não está andando, como não que você não está vendo? E aí, minha gente, começa a olhar dentro, se dentro você está crescendo. Ou seja, se os seus valores, a sua fé aumentou, sua paz interior está mais forte, aí chegando a ser inabalável. Você é uma pessoa alegre, independente do que acontece? Então, procure o crescimento interno, porque o externo vai acontecer assim, naturalmente. Vai também. Só que quando o externo começar a crescer, você tem raiz. Quando você adquirir grandes conquistas, você tem raiz. Tem coisas importantes para firmar, para sustentar. Imagina, quando você olha um prédio enorme, quanto será que não está aí de coluna, de alicerce? É assim a nossa vida. Quando o Samuel, enviado por Deus, ungiu Davi, o Davi, o tempo do dia que o Davi foi ungido a rei, ali na casa do seu pai, na presença dos seus irmãos, por Samuel, até o dia que ele se tornou rei, efetivamente rei de todo Israel, gente, foram uns 13 anos mais ou menos. Quando José foi vendido como escravo, até o dia que ele se tornou governador do Egito, foram uns 12 anos por aí. Quando Daniel entrou no treinamento lá na Babilônia, fez aquele sacrifício de não comer os manjares e não participar da mesa do rei, ficou até o dia que ele foi provado pelo rei Nabucodonosor, e o rei constatou que ele era 10 vezes mais sábio que todos os sábios da Babilônia. Do primeiro dia até esse, foram mais de 3 anos. Então, nada é no estalar de dedo, gente. Até gostaria que fosse, mas não é. Então, vai medindo o seu crescimento pelas coisas internas. E quando as raízes vão se aprofundando, pode ter certeza que Deus vai poder também te abençoar e te ajudar a crescer exteriormente. Conquista de carro, de casa, de cargo, de função. Você sabe. Tem gente, por exemplo, que não pode ganhar um pouco de dinheiro, que ele vai ficar avarento, vai destruir com ele. Tem gente que não pode ter um pouco de fama, porque ele vai ser tomado de um orgulho enorme. Então o que eu faço? Primeiro aprofunda as raízes e vence o orgulho, depois fica famoso. Primeiro aprofunda as raízes e se torna uma pessoa humilde, depois enriquece. Primeiro aprofunda as raízes, se torna um bom administrador, um bom profissional, uma pessoa excelente no que faz, depois se torna líder, gerente, supervisor, diretor, dono, empresário. E assim por diante. Primeiro, aprenda a respeitar
a cuidar, depois você casa, depois você tem filhos, depois você constitui família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O cedro do Líbano, ele não cresce muito rápido da superfície para cima, mas é um crescimento contínuo, é lento, mas contínuo. Que assim seja. Você termine esse ano como o cedro do Líbano, crescendo fora, lento, mas dentro cresce muito mais rápido. Ninguém está vendo, mas está crescendo. Eu sei que estou crescendo. Eu sei que eu estou caminhando e firmando raízes para chegar lá. E quando isso acontece, até depois de velho, permanecerão viçosos, produzirão o fruto, permanecerão viçosos, verdejantes, imponentes, abençoados. Graças a Deus. Deixa eu orar com você. Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Eu consagro essa pessoa. Talvez ela está aí ansiosa, preocupada em crescer, em aparecer, despontar na vida, dar certo. Amém. Amém. Mas não adianta a pessoa crescer sem estrutura. Dê estrutura a ela. Dê paciência. Que cada um comece a valorizar bastante o crescimento interno, bastante as coisas internas, bastante esse avanço, que cada um comece a ver dentro de si o crescimento, vencendo aí as guerras e sendo uma pessoa cada vez mais pacificadora e cheia de paz, vencendo a ira e sendo uma pessoa cada vez mais paciente e calma, equilibrada, vencendo o ódio, a raiva e se tornando cada vez mais uma pessoa amorosa, carinhosa, paciente, em nome de Jesus. Livra, Senhor, desses pensamentos imediatistas, enganadores. Porque a pessoa pode até crescer assim, muito rápido, explodir em crescimento, mas depois isso pode ruir, e quanto maior, maior a queda. Que isso não aconteça com o teu povo, mas que continue crescendo, crescendo, porque quando chegar lá, se tornar lá um prédio de 5 andares, 10 andares, 20 andares, ou um cedro, como nós falamos, 5 metros, 10 metros, 20, 30, 40 metros, ninguém derruba, ninguém abala. Eu abençoo essa pessoa para um futuro brilhante, para um crescimento contínuo, firme, um cedro verdejante, viçoso, produtivo, abençoado, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Amém. Olha, Deus te abençoe. Um forte abraço. Cresça, cresça e avance. Mas cresça dentro para crescer fora. Firme raízes, firme as estacas para poder alargar as estacas, para alargar as tendas. Em nome de Jesus. Gente, um forte abraço. Deus abençoe. E até semana que vem. Graça e paz.